Olá, caríssimos estudantes. Vamos retomar o nosso estudo do capítulo 22 acerca da escravização e de todo o processo de resistência. Se em nossa primeira videoaula estávamos tratando um tanto dos aspectos acerca do processo de escravização, em nossa retomada vamos ver os pormenores de como que se deu o tráfico negreiro no contexto brasileiro, tanto do Brasil colonial quanto no contexto do Brasil Império. Veja bem, no século XVI, no início da colonização do Brasil, o número de escravos foi menor do que os séculos subsequentes, portanto os séculos XVII, século XVIII, isso devido ao pouco desenvolvimento da atividade econômica e à utilização da mão de obra indígena inicialmente. Como nós já sabemos, nos 30 primeiros anos da chegada dos portugueses ao litoral brasileiro, os portugueses ainda não haviam efetivamente iniciado o processo de colonização. Então, somente a partir de 1930 é que esse processo vai se efetivar e ainda não temos aí nesse período, por exemplo, e no transcorrer do 16, o pleno desenvolvimento da atividade açucareira. Portanto, ainda ali um número de escravizados não tão grande como foi registrado, por exemplo, nos séculos subsequentes, no 17 e no 18. Em quais capitanias se registrou a chegada dos primeiros escravizados? As capitanias da Bahia e de Pernambuco. Já no século XVII, houve um aumento do tráfico negreiro devido à retomada pelos portugueses do controle da comercialização de açúcar e dos territórios que estavam sob o domínio dos holandeses. No século XVIII, há uma diversificação da economia com a exploração do ouro, há aí a descoberta e a exploração do ouro nas Minas Gerais e, portanto, uma maior necessidade de mão de obra escravizada. No século XIX, há uma intensificação do tráfico negreiro para abastecer a demanda de mão de obra na lavoura cafeeira. Então, nesse sentido, o tráfico negreiro foi legalmente extinto no Brasil somente a partir de 1850, é que, na verdade, se inicia o processo de proibição lento do tráfico negreiro. Veja, não confunda. É oficializado a extinção do tráfico negreiro, ou seja, da comercialização de escravizados do continente africano para o Brasil. Isso se deu em 1850 com a Lei Eusébio de Queiroz, que vai proibir, portanto, esse tráfico negreiro. Não significa ainda a libertação dos escravizados. Contudo, embora em 1850 a Lei Eusébio de Queiroz impusesse a proibição do tráfico negreiro, da comercialização, ainda por 5 anos, até 1855, essa comercialização ela continuou de forma clandestina, mas aí também parou em sequência. Além da Lei Eusébio de Queiroz, de 1850, há outras leis consideradas leis abolicionistas. Se a Eusébio de Queiroz proíbe o tráfico negreiro, há aí uma consequência ou algumas consequências internas. Quais sejam? Há um aumento do preço de escravos e do tráfico interprovincial, que vai ocorrer entre 1873 e 1881, em especial pela demanda da mão de obra escrava para o café nas fazendas do Sudeste. Então há um deslocamento, há uma comercialização interna entre as províncias no Brasil colonial do Nordeste brasileiro para as fazendas de café no Sudeste brasileiro, nas províncias localizadas em São Paulo, Rio de Janeiro, entre outros. Há outras leis abolicionistas também. A lei do ventre livre,
que é de 1871, que libertava as crianças nascidas a partir desta lei. Há a chamada Lei dos Sexagenários, de 1885, que dava liberdade aos escravizados maiores de 60 anos. Ora, essas leis, efetivamente, Eusébio de Queiroz, ela vai ter uma repercussão efetiva. De fato, a proibição do tráfico negreiro ela vai pegar, mas a lei do ventre livre, a lei dos sexagenários, ficaram conhecidas como leis para inglês ver. Como sabemos, a Inglaterra fazia pressão ao Brasil para o término da escravização. Então, o Brasil, com estas leis, eram leis que não tinham uma praticidade, não tinham uma efetividade na prática. Se sabe, estudos históricos remonta que havia ali uma mortandade muito grande dos escravizados, em especial daqueles que estavam na lida no campo, seja no trato nos canaviais, seja nas fazendas com o café, em que morriam muito antes dos 60 anos. Então eram leis realmente para inglês ver apenas. E a Lei Áurea, de 1888, assinada pela princesa Isabel, ela vai então conceder a liberdade aos escravizados, que vão ser relegados ao abandono. Não há mais nada, o Estado não fez mais nada a partir daí. Então, relegados à própria sorte. Vamos tratar agora sobre as viagens nos navios negreiros, como que se davam, quais eram as condições, enfim. Vejam, aprisionados em seu continente, os africanos eram acorrentados e marcados com ferro em brasa para identificá-los como animais. Eram então vendidos aos comerciantes de escravos que se estabeleciam no litoral da África e os mandava para a América nos navios negreiros. Quais eram as condições da travessia do Atlântico? Em que situação os escravizados tinham que passar, em quanto tempo, como que se dava tudo isso? Eram transportados, só para vocês terem uma ideia, cerca de 600 escravos em cada navio, acorrentados em porões absolutamente apertados. Um tempo de viagem que, por exemplo, de Luanda a Recife, levava cerca de 35 dias. Se fosse de Luanda à Bahia, cerca de uns 40 dias. E se fosse de Luanda, só um exemplo, para o Rio de Janeiro, cerca de aproximadamente 2 meses. Nestes porões escuros dos navios negreiros, o espaço era muito reduzido, o calor era insuportável, não tinham acesso nem a uma alimentação suficiente, tampouco a água era potável ou limpa. Quando tinham acesso à água suja, um clima e um ambiente propício à proliferação de doenças e epidemias que levava a uma alta taxa de mortalidade. Cerca de 5 a 25% de escravizados morriam nessa travessia. Isso fez com que os navios negreiros também ficassem conhecidos como tumbeiros, túmulos flutuantes, Tumbeiros, ou um tumbeiro vem de túmulo, devido a essas más condições. Agora vamos tratar um pouco da diversidade dos povos africanos e as suas condições de vida. Principais grupos africanos trazidos para o Brasil, dentre eles, nós temos 2 que se destacam: os chamados Bantus, que vinham de Angola e do Congo, para principalmente as capitanias de Pernambuco, Rio de Janeiro e Minas Gerais, e os sudaneses, que vinham da antiga Daomé, atualmente Benin, da Nigéria e do Guiné, para principalmente a Bahia.
Então, distinções entre africanos escravizados havia. Por quê? Porque os africanos submetidos à escravidão costumavam ser divididos e diferenciados pelos colonos de acordo com o trabalho que desempenhavam e o tempo de vida nas colônias, além de critérios principalmente relacionados à origem cultural e linguística. Então, havia uma série de distinções que se impunham aos escravizados para que não pudessem organizar resistências, por assim dizer. E há uma outra diferenciação que é importante se ter em vista entre os escravizados em relação ao desempenho ou ao trabalho ou ao local que realizavam. Bom, havia o chamado escravo de ganho. O que é esse escravo de ganho? Eram aqueles que viviam nas cidades e realizavam trabalhos temporários em troca de pagamento, que era este pagamento revertido parcial ou totalmente para os seus proprietários. Predominantemente, esses escravos de ganho trabalhavam no comércio ambulante. Como? Preparando e vendendo comidas na rua, como mingaus, peixes fritos, acarajé e bolos, sobretudo em cidades como Rio de Janeiro, Salvador e Recife. Havia também o escravo do eito. O eito é a roça, é a lavoura, né? É o campo, são as minas onde estes escravizados trabalhavam. Então, os escravos do eito trabalhavam nas lavouras e minas por volta de umas 15 horas diárias, eram aqueles que estavam submetidos a longas e difíceis jornadas sob a fiscalização direta do feitor. Quem desobedecia às ordens era duramente castigado. O excesso de trabalho e a má alimentação, associado às péssimas condições de higiene e os castigos que sofriam, deterioravam rapidamente a sua saúde, e muitos desses escravos acabavam morrendo depois de cerca de 5 a 10 anos de trabalho no campo ou nas minas. Havia também os escravos domésticos, eram aqueles que os senhores escolhiam, né? Considerando serem os mais bonitos, ou dóceis, ou confiáveis. Esses eram critérios que geralmente o senhor de escravo levava em consideração para escolher os escravos domésticos, portanto, para trabalhar na casa grande, e muitas vezes esses escravizados recebiam roupas melhores, alimentação mais adequada, até porque um ou outro acabava acompanhando o seu senhor às cidades, aos povoados e assim por diante. Havia também o escravo boçal. O que era esse escravo boçal? Eram aqueles que tinham menor valor em função de serem recém-chegados da África e que não conhecia nem a língua portuguesa, tampouco o trabalho na colônia. Portanto, era aquele escravo que precisava ser ensinado ainda as tarefas, os afazeres, e demandava, portanto, mais tempo por parte dos comerciantes e daqueles que adquiriam o escravizado. E havia também o escravo chamado ladino, que era mais valorizado em função de quê? Porque entendia a língua portuguesa e já havia aprendido a rotina do trabalho na colônia. Bom, depois de transcorridos estes aspectos, em uma terceira videoaula nós daremos continuidade com este conteúdo ao tratar da luta dos africanos, né? Das várias formas com as quais o escravizado ele lançou mão para resistir à escravidão. Então, até uma próxima videoaula para darmos continuidade a este assunto.